Em 1868, Kardec lança a Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. João? Então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada e que possamos colher neste momento de reflexão que o companheiro João França trará como tema prova da existência de Deus. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre. Que assim seja. Sala é sua, João. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, o tema que nós trouxemos nesta noite, provas da existência de Deus, parece um tema desnecessário. Por que parece? Porque se a gente perguntar para todo espírita se ele tem qualquer dúvida da existência de Deus, certamente todos responderão que não tem dúvida alguma da existência de Deus. Vão falar até com boca cheia. Ah, não, claro que não. Não tenho dúvida nenhuma. Mas, quando os problemas maiores da vida se apresentam, como, por exemplo, a doença grave, o desencarne de um ente querido, o desemprego, né? E outras coisas, aí esse claro que não tenho dúvida nenhuma, fica só da boca para fora. Nessas ocasiões, a fé dá aquela balançada, né? Então, sim, esse tema ainda é muito importante e atual. A intenção dessa palestra de hoje é trazer recursos para que nós possamos consolidar em nós as provas da existência de Deus, para que, quando esses momentos mais difíceis da vida se apresentarem, a nossa fé tiver firmeza suficiente para que a gente não tenha qualquer dúvida da existência de Deus. Pois bem,
Nós vamos começar com uma pergunta que certamente todos já fizeram em um ou outro momento da vida. A pergunta é: de onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Eu fico imaginando o homem primitivo, pré-histórico mesmo, da época das cavernas, admirando o céu estrelado, admirando a lua vagando por entre as nuvens, a mesma lua que nós observamos nos dias de hoje, contemplando maravilhosos, né? E se fazendo esta pergunta que nós ainda fazemos depois de milênios, né? E essa pergunta tem um porquê. Está lá no estudo sistematizado da doutrina espírita, módulo 3, roteiro 1. O homem vive. E importa de saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. A opinião que tem sobre a causa, sobre a lei do universo, essa opinião, quer ele queira ou não, quer saiba ou não, se reflete em seus atos, em toda a sua vida pública e particular. A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças, e cuja solução se liga de maneira restrita e imperiosa ao problema do ser humano e de seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. E admirando esse campo estrelado, mostrando aí ao centro a nossa querida constelação do Cruzeiro do Sul, né, que nos faz refletir bastante sobre a nossa existência, nós vamos colocar as perguntas que Kardec fez lá no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, justamente a respeito da existência de Deus. Então, na questão 4 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos, inteligentemente, respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E aí Kardec vai trazendo novas questões lá no Livro dos Espíritos a respeito da existência de Deus. Por que Kardec ele trabalha dessa maneira, com perguntas sucessivas sobre o mesmo assunto? É porque ele não entendeu a resposta anterior? Claro que não. Kardec é muito mais inteligente do que a gente imagina. Isso trata-se de metodologia científica. Então, lá na questão 9, ele traz uma outra questão. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema superior a todas as outras? Aí os espíritos dão esta resposta. Tendes o provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. A resposta dos espíritos sempre é bem clara e objetiva. Acontece que nós, desde há muito tempo, somos ainda um pouco receosos, e queremos sempre complicar aquilo que é simples.
Então, só com essas respostas aqui dos espíritos, já seria suficiente para a gente não ter nenhuma dúvida da existência de Deus, né? Mas, como a gente gosta das coisas assim, muito bem detalhadas, muito bem explicadas, né? Então, nós vamos, na palestra de hoje, procurar observar o universo, toda a obra de Deus, né? Justamente para que a gente veja pelos efeitos a causa, que é Deus. Então, vamos obedecer aí ao convite dos espíritos quando recomendam: vede a obra e procurai o autor. Nesta paisagem linda, com um pôr do sol, um rio bonito, uma paisagem montanhosa, eu vou trazer uma fala do nosso querido Camille Flammarion, que eu particularmente gosto muito. E para quem não conhece, Camille Flammarion, ele foi um cientista, astrônomo, pesquisador e colaborador de Allan Kardec. É isso mesmo. Inclusive, foi Camille Flammarion quem fez o pronunciamento póstumo no enterro de Kardec, dizendo que o codificador era o bom senso encarnado. E o Camille Flammarion, ele tem vários livros publicados, né? Desde mesmo antes de ele se juntar a Kardec, né? E ele tinha livros científicos, depois até romances espíritas, né? Estela, Urânia, são alguns exemplos. E a frase dele, a fala dele que eu vou trazer para vocês, é do livro Deus na Natureza. Este livro, o Camille Flammarion escreveu em resposta aos cientistas materialistas da época que não aceitavam a ideia da existência de Deus, muito menos do espiritismo nascente. E ele tem uma linguagem muito poética que eu gosto muito. Diante do panorama da vida terrestre, no âmbito da natureza radiosa à luz do sol, beirando mares bravios ou fontes múrmuras, entre paisagens de outono ou florações de abril, tanto quanto no silêncio das noites estreladas, temos procurado Deus. A natureza, interpretada à consciência, foi quem nolo demonstrou num caráter particular. De fato, ele está nela, visível, como a força íntima de todas as coisas. Temos considerado na natureza as relações harmônicas que constituem a beleza real do mundo, e na estética das coisas encontramos a manifestação gloriosa do pensamento supremo. Nenhuma poesia humana se nos figurou comparável à verdade natural. E o Verbo Eterno nos falou com mais eloquência nas mais modestas obras na natureza do que o pudera fazer o homem com seus cantos mais pomposos. Ele realmente é muito poético. Eu gosto muito dele. Lá no livro O Consolador, Emmanuel é questionado, lá na pergunta 18, onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus. Como a resposta é muito longa, eu não coloquei aqui no slide e eu esqueci de trazer o livro, né? Mas Emmanuel explica que desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos, sem que a ciência não consegue explicar vários fenômenos observados no campo da vida e das ciências. E nós temos também esta frase do famoso cientista Albert Einstein, que disse: o universo é simplesmente inexplicável sem Deus. Ou seja, se a gente tirar Deus
do universo, ele fica simplesmente sem explicação. Isso é um fato. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho dessa questão da lei de causa e efeito, não é? Porque o universo é um efeito que tem uma causa, e uma causa inteligente, que é Deus, e que também tem a ver com a lei de ação e reação. E essas leis são aplicadas não apenas à física, à astronomia, às ciências, também em nossa vida, né? Os nossos atos geram consequências, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, que são leis universais, aliás, criadas por Deus. E nós temos, inclusive, eu recomendo a leitura, né? O livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia do Chico. E falando em causas, né? Nós temos lá na Gênesis, no capítulo 2, tratando da existência de Deus, né? Já que Deus não pode ser visto, né? Como a gente poderia provar a existência de Deus? Então, nós temos aí essa dica. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Se fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário, vejamos uma coisa, para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. E é interessante que a própria ciência, ela aceita esta condição de provar a existência de algo sem que esse algo seja observado. Um dos exemplos é a descoberta dos planetas Urano e Netuno, que antes de serem observados, os astrônomos calcularam que, através de um desvio na órbita dos outros planetas, Júpiter e Saturno, deveria existir um planeta de massa tal na posição tal. Aí apontou-se o telescópio para a região calculada até que se conseguiu achar os planetas em momentos diferentes, né? Urano e Netuno. Então, eles foram dados como existentes antes mesmo de serem observados. E nós temos também outro exemplo na astronomia, que é o buraco negro. O buraco negro, ele é um corpo muito massivo que vai aumentando de massa e vai aglomerando toda a matéria que está em volta dele, vai sugando tudo. E a gravidade dele é tão grande que a luz tenta escapar dele, mas é puxada de volta, por causa da tamanha força de gravidade. Portanto, se ele não emite luz, ele não pode ser diretamente observado. Mas os astrônomos dão como certa a existência dos buracos negros. Por quê? Por causa dos efeitos que ele causa nas adjacências. Então, é um fenômeno perfeitamente aceito pela ciência. Então, se nós não podemos ver Deus, não significa que ele não exista. Basta a gente observar os efeitos para deduzir a existência de Deus. E, continuando a nossa palestra, nós vamos justamente falar da criação do universo, dos objetos celestes, né, que até
pouca gente tem acesso, vou mostrar algumas imagens, né? Coisas muito bonitas eu tenho para mostrar para vocês nesta noite, que nos fazem realmente refletir na grandiosidade da obra do Criador. Nós vamos falar também um pouquinho da formação da matéria, da formação da Terra, vamos mostrar os planetas, galáxias e outros objetos. Mas a ênfase é na harmonização e na perfeição que é o universo. Como dizia Albert Einstein, né? Sem Deus, o universo é simplesmente inexplicável. E aí a gente tem esse texto lá da Bíblia, né? Do Velho Testamento, e disse Deus, faça-se a luz. E a luz foi feita. Essa luz foi feita através das estrelas, né? Deus criou as estrelas, e as estrelas fornecem não só luz, como também calor e matéria para a formação de outras estrelas e de planetas. Olha que coisa bacana. Lá na Gênesis, no capítulo 6, item 17, né, nós temos aí esse texto, falando a respeito da formação das coisas. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços planetários, esse fluido cósmico que enche o mundo nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, nada mais é do que a substância primitiva, onde residem as forças universais, donde a natureza ha tirado todas as coisas. E até hoje, os cientistas ainda não sabem explicar direito a matéria escura e a energia escura. O Espiritismo já traz essa explicação há mais de 150 anos, né? Nós temos nessa imagem um pequeno ponto do céu, e todos esses objetos observados nessa imagem são uma galáxia. Isso aqui é um ponto minúsculo do céu. Essa é uma foto do telescópio espacial Hubble. Antigamente, os astrônomos calculavam que o universo tinha cerca de 200 bilhões de galáxias. E depois das fotos do telescópio espacial Hubble, esse número aumentou em 10 vezes. Hoje, a estimativa é de que o universo tenha 2 trilhões de galáxias. E vamos imaginar que cada uma dessas galáxias tenha pelo menos 100 bilhões de estrelas, não aumente mais. Só a nossa galáxia Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de estrelas. E é apenas uma no meio de 2 trilhões de galáxias estimadas, podem ser mais, né? E pensar também que cada estrela tem o seu grupo de planetas girando ao redor delas, porque o nosso Sol nada mais é que uma estrela, como qualquer outra que a gente observa no céu estrelado, dada as diferenças, né, entre elas de tamanho, cor, idade evolutiva, assim por diante. E nós vamos dar agora uma pequena pincelada em como funciona a estrutura e a organização do universo, justamente para a gente ver como o universo não é obra do acaso. Tem uma inteligência que criou todos esses mecanismos e todas essas maravilhas. O universo é constituído de galáxias, que se reúnem também em aglomerados de galáxias. As galáxias têm aí, para lá, de 100 bilhões de estrelas cada uma, e o nosso Sol, que é uma estrela, né, ela forma o nosso sistema planetário, que é o sistema solar. Então, toda estrela tem aí os seus planetas,
e as luas girando ao redor dos seus planetas. Tudo em perfeita harmonia. E nós temos também as nebulosas, que são nuvens gigantescas que existem na galáxia, que são as responsáveis pela formação das estrelas e dos planetas. Eu vou exibir para vocês agora um pequeno vídeo, só para a gente ter uma pequena ideia, né, de como é a harmonia das órbitas no Sistema Solar. Aqui a gente está entrando no Sistema Solar, visualizando aqui em primeiro plano o planeta Urano, depois o planeta Saturno, com seus anéis maravilhosos, depois o planeta gigante Júpiter, e mais próximo do Sol, os planetas menores e rochosos, Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. Aqui a escala de tamanho está errada, tá, gente? É só mesmo movimento dos planetas em perfeita harmonia. E agora a gente vai começar a visualizar algumas imagens de galáxias, para a gente ver a maravilha que é. Essa é a galáxia de Andrômeda, faz parte do mesmo grupo de galáxias da nossa galáxia, a Via Láctea. Andrômeda também tem cerca de 200 bilhões de estrelas, né? Aqui uma outra galáxia, e a gente percebe que elas têm essa forma espiral muito bonita, né? Essas espirais são justamente compostas por bilhões e bilhões de estrelas. E no centro tem essa luz esbranquiçada, né? Que é o conjunto da luz da maioria das estrelas da galáxia, que estão mais concentradas no bojo da galáxia, no centro. Aqui uma outra galáxia também espiral, que a gente consegue perceber direitinho, né, a forma espiral da galáxia, né? E toda galáxia também não é essa coisa estática, igual a gente vê na foto, não. Ela está em constante movimento rotacional. Tudo no universo está em movimento. Não existe nada estático no universo. E tudo em perfeita harmonia. Esta é uma nebulosa. Essa aqui é a nebulosa de Órion. Parece uma mariposa de asas abertas. É uma nuvem de gás e poeira gigantesca que existe na nossa galáxia. Ela está perto lá das conhecidas Três Marias. E dentro desta nebulosa, há estrelas em formação. Isso mesmo. Este já é um outro tipo de nebulosa que ela foi formada através da explosão de uma estrela. Uma estrela explodiu e expulsou a matéria circundante dela e gerou essa bonita nebulosa. Essa aqui é apelidada pelos astrônomos de olho de Deus, que parece realmente um olho do espaço nos observando. É uma nebulosa muito bonita. Esta é uma outra nebulosa do mesmo tipo, que foi originária da explosão de uma estrela. Esta é uma nebulosa escura que se contrapõe a uma outra nebulosa mais clara que está por trás. Esta aqui é chamada de cabeça do cavalo. O motivo é óbvio, não é? Parece direitinho a cabeça de um cavalo. Então, gente, no espaço tem muita coisa maravilhosa que a gente não tem a menor dúvida de que uma inteligência suprema criou tudo isso.
Essa outra nebulosa aqui é chamada de pilares da criação, porque existem várias estrelas em formação dentro destas nebulosas. E na questão 41 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Isso Kardec perguntou, gente, aí há mais de 150 anos, né? Pergunta muito inteligente. Naquela época não tinha os telescópios modernos para mostrar essas nebulosas maravilhosas com estrelas e informação dentro delas, né? E aí os espíritos respondem: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. É o que a gente consegue observar hoje. Então, a gente vê que o espiritismo está muito à frente das ciências, desde há muito tempo. E essa imagem aqui aproximada do Cruzeiro do Sul, a gente vê que as estrelas também têm diferenças entre elas, de tamanho, de coloração, né? Esta é uma imagem real do nosso Sol, uma usina que produz luz e calor há bilhões e bilhões de anos, desde antes da formação da Terra e dos planetas. Vamos conhecer um pouquinho agora de cada planeta. Então, gente, este é o planeta Júpiter. Tá? Ele é 11 vezes maior do que a nossa Terra. Ele é todo gasoso, não tem superfície sólida para a gente pisar, não. Esse é o planeta Saturno, verdadeiro Senhor dos Anéis, 9 vezes maior do que a nossa Terra. Urano, Netuno. Esse é o planeta Mercúrio, parece com a Lua. Planeta Vênus, né? Isso para vocês verem a diferença entre eles, né? Nada é igualzinho no universo, não. Esse é o planeta Marte, né? E aqui a nossa Terra, o nosso planeta escola, né? Tão bonito e tão mal cuidado por nós, né? Eu vou passar alguns slides aqui, gente, tá? Para pular para o que é mais importante. Aqui fala sobre a formação da Terra, tá? Tem outra fala aí do Camille Flammarion, no livro Deus na Natureza, que eu recomendo a leitura, tá? E a gente vai falar um pouquinho agora de formas geométricas na natureza, coisa que alguns cientistas falam que a natureza não é capaz de produzir formas geométricas. Falta de observação deles, tá? Vamos ver algumas imagens aí de formas geométricas na natureza. Uma tejanha, né? Uma planta, olha que perfeição. A colmeia. O fruto da carambola. A semente alata, aquela que a gente sopra, né? Os cristais de gelo, cada um mais maravilhoso que o outro. E nós temos também, na natureza, o que nós chamamos de proporção áurea, que é uma matemática que a natureza se utiliza para produzir a maioria das coisas. Essa proporção áurea, não vamos se ater à questão da geometria, para entender que a natureza se utiliza dessa geometria, dessa espiral, para criar várias formas. E a proporção áurea tem vários nomes, tá? Eu listei aí. Mas vamos seguir adiante, que o nosso tempo está bem curto, tá? E alguns homens imitam a natureza utilizando a proporção áurea para fazer várias obras. Por exemplo, as pirâmides do Egito, o Partenon, lá na Grécia Antiga, né? E agora eu vou exibir um vídeo para ilustrar do que se trata a proporção áurea e como a natureza se utiliza dela para criar várias formas.
Olha aí a espiral sendo formada. Toda a geometria divina aplicada na natureza, criando belíssimas formas. As asas de uma libélula, tudo criado através das leis divinas. Até os olhos dos insetos. Olha a forma geométrica perfeita aí. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, a respeito dos instintos e automatismos, que também são outra prova da existência de Deus, né? A gente pensa para respirar, a gente dá ordens ao nosso organismo para o coração bater, por exemplo? Não, são instintos, né? Que existem, né? Fazem parte da criação divina, das leis divinas, né? Para a nossa sobrevivência. Também, os pássaros, né, quando fazem a sua migração, viajando aí milhares de quilômetros e depois retornando, sem ter bússola nenhuma, coisa que os cientistas não sabem explicar até hoje, né? Essa aí, embaixo, é a minha cadela, que infelizmente já partiu, coitadinha, né? E eu ficava observando, maravilhado, os filhotinhos, sem nem ter aberto os olhos, como conseguem encontrar o leite materno. E também as tartarugas marinhas, né? Após 50 anos, voltam à mesma praia onde nasceram para depositar os seus ovos e criar uma nova geração. Coisas também que os cientistas não sabem explicar. O Espiritismo trabalha muito com a fé raciocinada. Eu, particularmente, gosto muito da fé raciocinada. Entrei para o Espiritismo através da fé raciocinada. Mas a gente não pode se esquecer do recado de Jesus que está lá registrado no Evangelho, né, a respeito da incredulidade de Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram.
E para encerrar, gente, eu vou passar um videozinho aqui de pouco mais de 2 minutos, tá? E eu gostaria que vocês não só vissem, como procurassem também sentir, para eu fazer o encerramento da palestra. Encerra com a prece. Tá? Você encerra com a prece. Quer que encerre? Você quer que encerre? Quando você encerrar. Depois do vídeo, tu faz alguma coisa? Depois do vídeo, tu faz alguma coisa? Bom, gente, eu passei esse vídeo para vocês justamente para demonstrar que a maior prova da existência de Deus não está em nada do que eu mostrei na palestra de hoje. Ela não está lá fora. A maior prova da existência de Deus está dentro de cada um de nós. Porque a ciência não consegue explicar o sentimento humano. A ciência não consegue explicar o amor. Então, a gente precisa pensar que nós, enquanto seres humanos, estamos mais necessitados de amor que de razão. A fé raciocinada é muito importante. Ela ajuda a consolidar a nossa crença em Deus. Mas não nos esqueçamos da importância do amor em nossas vidas. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Obrigado a todos. Já era a oportunidade de estar conosco. Que Jesus nos abençoe. E convido a todos a fechar os olhos, erguer o coração e agradecermos. Senhor, permita-nos uma resta de vossa luz. A esse pobre espírito que ainda é cego e surdo com egoísmo, distanciando o caminho do Senhor. E agradecemos por todos aqueles que o Senhor convidou ao nosso coração, encarnados e desencarnados, que possam eles receber esses eflúvios magnéticos que se fizeram, como também a todos aqueles
estão chorosos, tristes, amargurados e perturbados. Que Zilda Gama, nossa mentora espiritual de nossa casa, nos abençoe e abençoe a todos esses companheiros, hoje, sempre, assim seja. Muito obrigado a todos, obrigado ao João, que nos deram essa oportunidade. Muita paz. Até a próxima oportunidade.